Sejam bem-vindos ao capítulo 3 dessa novela e hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças no país, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Qual eu prefiro? Vamos lá conferir esse capítulo dessa novela? Como vocês já podem ver, aqui está uma diferença. Lá é muito difícil a gente usar um balde d'água e jogar água assim, ó, para lavar a casa, tá? A gente não lava assim. A gente lava a casa lá geralmente passando um paninho, porque a maioria dos pisos lá nas casas são de madeira ou são de cerâmica, mas a gente não joga porque as casas não são preparadas como aqui no Brasil, realmente, né, com os ralinhos, com tudo para a gente jogar essa água. Aqui no Brasil também a gente tem que esfregar bastante, né, o piso, porque a sujeira, claro, é um pouco maior, porque a gente tem muita terra aqui, né? A infraestrutura do nosso país é muito diferente de lá. Lá você anda assim milhares de quilômetros sem você ver uma estrada de chão. E poeira lá é uma coisa muito rara. Quando você vai limpar as casas, como eu mesmo trabalhei lá, né, de limpeza, você encontra aquelas casas com aquela poeirinha muito fina. E a gente tem um negócio que chama Swiffer. Depois eu coloco aqui na imagem para vocês verem que é muito facinho de limpar. Então a limpeza lá se torna muito mais fácil. Por exemplo, a gente limpa uma casa em 2 horas, uma casa grande, uma casa de família com 4 banheiros, cozinha gigante, sabe? Uma casa às vezes de 3 pisos e a gente limpa em 2 horas, 2 pessoas, claro. Mas para você ver, é muito diferente. Aqui a gente leva praticamente o dia todo. Lá também é muito comum a gente usar o aspirador de pó, né? Porque lá tem muito carpete nas casas. Tem casa que é só carpete nos 3 pisos. Então você só passa o aspirador. Isso facilita. Quando é madeira, você passa o aspirador e depois vem com um pano e algum produto, porque a gente, como eu disse, não joga água. Bom, a limpeza lá então se torna mais fácil. Essa é uma das diferenças, né? Eu tô limpando aqui o meu apartamento. Vocês vão ver depois. A bagunça tá tudo aqui em cima da cama. Eu coloquei. Olha aí pra vocês verem, tá vendo? Subi tudo aqui e aqui tem um monte de roupa que eu preciso lavar, né? Fim de semana chegou, mas é dia de trabalho, tá? Então o que eu vou fazer? Depois que tiver limpo, tá? No próximo capítulo eu vou mostrar pra vocês o meu apartamento. Bom, não tá assim tão mobiliado ainda, mas eu não quero mais nada, porque senão só é mais trabalho para limpar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês onde eu estou morando aqui, né? O meu apartamentinho pequenininho de um quarto, pra você conhecer, ficar aí familiarizado com o lugar que eu vou fazer as gravações. Esse aqui é o meu quarto, né? Eu tenho só a cozinha e a sala e, claro, um banheiro. E a sacada que eu adoro, que tem a minha rede. Então, essa é outra diferença. O espaço, a gente lá tem muito mais espaço. Lá é muito comum um americano morar em uma casa de 3 pisos, né? A gente chama de porão. Mas eu sempre falava quando eu ia limpar que eu queria morar naquele porão, porque é uma outra casa praticamente. Eles fazem tudo muito seguro ali, caso venha talvez um tornado. Alguns estados têm esse risco. Já na Flórida, a maioria das casas não tem esse porão, porque lá é pura água, né? A gente tem água por toda parte na Flórida, o Everglades, né? Não é brejo o nome, mas é um outro nome que eu queria lembrar e não consigo lembrar para falar para vocês, então seria impossível, porque se vir um furacão, se vem um furacão, aquelas ondas, né, ficam maiores e a água afundaria ali para aquele porão. Então, por esse motivo, lá na Flórida não tem. E isso é algo que eu gostava muito de morar na Flórida, porque a casa lá geralmente é de um piso e mais fácil para limpar. E eu particularmente adoro a Flórida e para trabalho acho muito melhor do que na Georgia, por exemplo, onde eu morei. Bom, já falei aí da limpeza, que é bastante diferente. Não vou explicar tudo para vocês, né, porque senão o vídeo vai ficar longo. Falei da diferença de espaço, como eu disse, lá é muito grande, né? Esse porão que a gente chama de basement, gente, tem cinema, tem cozinha, tem outros quartos, é maravilhoso. E a parte pra mim assim mais sossegada da casa, sabe? Fica ali tranquilinho. Quando eu ia limpar dava vontade de ficar lá, quietinho, dormindo lá, sabe? Já morar por lá de tão bom que é esse espaço que eles têm lá. Quando eu estiver por lá eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então o espaço realmente é muito diferente. Aqui, pra gente entrar numa casa dessa, a gente tem que ir nesses condomínios fechados ali, né, do Aldeia do Vale, tem que chamar aí o Ricardo Martins, né, que é corretor aqui de Goiânia, para ir lá mostrar pra gente. Quem sabe uma hora ele chama para ir lá, né, ver essas casas, e aí a gente vai mostrar, porque aqui também, claro, no Brasil eu sempre falo, tem muita gente com dinheiro, e para te falar a verdade, o nosso país eu acho que tem mais dinheiro do que lá, sabe? É um país muito rico, mas a gente sabe que é meio, né? É meio não, é mal dividido esse dinheiro aí.
para chegar na mão das pessoas ali, né, não é tão fácil quanto lá. Tá aí uma outra diferença, sabe? O poder de compra nos Estados Unidos é muito diferente. Já que a gente está falando aí de dinheiro, é claro que o dinheiro lá é mais fácil de fazer, tá? Porém, fazer, escuta bem o que eu tô falando, não tô dizendo que o dinheiro lá é fácil, porque eu acho que não existe dinheiro fácil em lugar nenhum. Existem maneiras de você, né, aprender a fazer sim dinheiro mais fácil. Lá o dinheiro, o poder aquisitivo é maior, né? Digamos assim que o dinheiro chega até você de uma maneira mais fácil do que aqui no Brasil. O que eu sempre falo é, por exemplo, para você fazer R$ 100 hoje, como que você faria? Para muita gente é fácil, mas a maioria dos brasileiros é difícil. A gente teria que fazer o quê? Vender água na rua, a gente teria que fazer uns brigadeiros para vender. Isso levaria muito tempo. Lá não. Por exemplo, você vai fazer faxina, é trabalho pesado, mas você volta tranquilamente com US$ 100 no seu bolso, isso trabalhando de ajudante, né? Se a casa for sua, claro que tem todo um processo até isso, você volta com muito mais. Tem gente que faz por lá US$ 500 tranquilamente, não facilmente, tá? Mas faz. E isso te leva a ter um poder de compra maior do que no Brasil. Por exemplo, lá em 2 semanas você trabalhando de ajudante, você pode ir na loja e comprar o seu iPhone 14 ou 15 que está para sair, entendeu? E aqui no Brasil, a gente sabe, né? Lá ele custa pouco mais de US$ 1.000. Aqui ele vai custar aí R$ 15.000, né? Um iPhone 15, vamos por exemplo colocar. Então a pessoa tem que parcelar talvez em 12 vezes, sabe? Então é mais difícil. Estou falando da grande parte da população. A gente sabe que tem uma minoria que tem muito dinheiro aqui, inclusive. Eu sempre falo que o Brasil aqui tem muito dinheiro, talvez até mais do que lá. Claro que é mal distribuído esse dinheiro, mas a gente tem que saber maneiras também de fazer esse dinheiro enquanto a gente está aqui. Se você não tem, se não pensa em ir para lá, você tem que buscar uma maneira para você não ficar também trabalhando, né, de escravo ali a vida toda para ganhar um salário mínimo, porque a vida aqui com um salário mínimo é muito difícil, isso eu tenho certeza, né? E hoje com a internet, principalmente, a gente fazendo um vídeo aqui como esse, com essa roupa linda que eu tô aqui, com essa vassoura na mão, a gente tem possibilidade de monetizar um canal do YouTube. O que é monetizar? Fazer dinheiro também através do YouTube. Dependendo, você pode gravar o que você quiser aí, receitas, limpando casa, ensinando, qualquer dica que você der, acredite, sabe? Isso você pode fazer e faturar com isso também. Então, assim, se você tem o sonho de ir para lá, eu sempre falo para as pessoas, corre atrás do seu sonho. Sabe, eu falei no início, não tem como escolher entre um país e outro. Quando a gente chega lá, você vai se encantar com tanta coisa, e o conforto, por exemplo, é uma delas. Por exemplo, eu estou suando aqui. Lá a gente tem ar-condicionado ligado 24 horas, o americano viaja, o americano vai para o trabalho, ele nem desliga o ar-condicionado, porque a energia lá não é tão cara como aqui no Brasil, né? E as pessoas gostam de chegar em casa e ter esse conforto. Eu não me importo, para te falar a verdade, eu moro aqui num andar bem alto e aqui venta muito o dia todo. Às vezes eu uso esse ventilador que eu mostrei para vocês ali para agosto, setembro, que é um pouco quente aqui em Goiás, né? Então é isso, sabe? A gente acostuma. Mas lá o conforto, por exemplo, de um carro automático é muito maior. Agora que está chegando no Brasil, se você ainda não dirigiu um, eu falo para você dirigir que você vai ficar apaixonado. É muito gostoso, sabe? E isso é só pouca coisa que eu tô te falando, né? Porque tem muito poder de compra, uma comida mais barata. Você vai numa loja de eletrônico, você sai com uma air fryer, por exemplo, por US$ 50, né? E, então é muito diferente. Essa é a verdade e não tem como comparar. Aqui no nosso Brasil nós temos coisas maravilhosas. A nossa comida, a pamonha, as coisas aqui do Brasil, gente, é maravilhoso. Cada estado tem aí seu encanto, né? Sua comida boa. E tem muita gente que está aqui no Brasil que nem pensa em morar lá. E eu entendo essas pessoas, porque hoje eu quero estar aqui. Eu, claro, posso escolher morar aqui ou morar lá, mas hoje eu estou fazendo aqui, né, uma experiência, vivendo aqui no Brasil, algo que eu tinha muita vontade de fazer, né, mas não existe comparação. A gente vai encontrar um paraíso aqui, um paraíso lá, sabe, lugares lindos aqui, lugares lindos lá, e agora a questão financeira, realmente, eu acho que é a que mais pesa para o brasileiro, e ele sai daqui do Brasil em busca de uma vida melhor, em busca do sonho americano. Inclusive, eu vou visitar aqui durante esses vídeos, durante essa novela, para vocês verem, nos próximos capítulos, eu vou visitar pessoas que moraram lá e conquistaram o sonho americano. Imagina só o tanto que vai ser legal. Eu vou na casa das pessoas, tomar um café com elas, vou filmar a casa, filmar tudo que eles deixarem
e vou fazer a pergunta se eles realizaram o sonho americano, né? Quanto que eles trouxeram para o Brasil de dólar. Tô brincando, não vou colocar, claro, quantidade, mas eu quero saber se a pessoa se realizou. E a questão financeira é muito importante, claro, mas tem muitas pessoas que foram para lá também para ter uma experiência de vida, mesmo que não fez a vida financeira, sabe? Mas voltou com uma bagagem que quem está aqui no Brasil provavelmente não vai ter, porque a experiência que você vive lá naquele lugar de verdade é única. Por isso eu sugiro que, se você tem o sonho, vá atrás, como eu falo, que toma a rédea da sua vida, já faz seu passaporte, acelera, sabe? Porque lá é para todo mundo, independente de idade, independente de qualquer coisa, corra atrás do seu sonho. Bom, para não ficar mais longo esse vídeo aí, tá aí um pouco das diferenças, então eu acho aí que eu respondi a pergunta de qual eu prefiro. De verdade, não tenho escolha. Hoje eu prefiro estar aqui e fazer o melhor que eu posso estando aqui no Brasil, porque eu amo estar aqui de verdade e espero ficar aqui um tempo. Então vamos ver isso aí até onde vai nos próximos capítulos, tá bom? Não percam!